Pessoal, a gente começa em 3 minutos, tá bom? Combinado. Bom dia. Oi, meninas. Oi, Ju. Oi, Vivian. Bom dia. Boa tarde já, né? Passamos. Então, pessoal, vamos começar a palestra. Eu pediria, por favor, para que todos que estão nos ouvindo fechem os vídeos e o som, para que a gente não tenha risco de interferência na apresentação da Vivian, tá bom? Essa é a 25ª edição do nosso Conexões 19 Hub. Ela é totalmente diferente, especial, ela é 100% online. A primeira vez que a gente faz isso, a gente sempre transmite a apresentação e as palestras para quem está fora, né, da matriz, mas dessa vez estamos todos, cada um na sua casa, ninguém está na matriz, então tudo está acontecendo online. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que entraram para assistir um pouquinho da palestra de hoje. O tema é alimentação adequada e saudável em tempos de Covid-19. Quem vai falar para a gente hoje é a Vivian Paranhos, ela é nutricionista esportiva formada pela USP. Então, boa palestra. As perguntas, a gente vai fazer algumas perguntas para a Vivian no final. Se vocês quiserem enviar também alguma pergunta, por favor, peço que vocês enviem para mim, no meu e-mail, no meu WhatsApp. Meu e-mail é juliana.cebalos@sodexo.com ou no meu WhatsApp, que é 11 99365 6049. Ou também vocês podem enviar para Soraya Batista. O e-mail dela é soraya.batista@sodexo.com e tá no comunicado que a gente mandou do convite para vocês, tá bom? Vivian, muito obrigada pela presença de vocês, por favor. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Espero que estejam todos bem, né? Todos com saúde. Eu agradeço muito esse convite, né? Já estou aí há bastante tempo com a Sodexo, então, dentre tudo que vocês receberam aí a respeito do meu currículo, né?
Eu queria salientar que, na verdade, esse currículo ele foi acrescido ao longo desses anos, mas a Sodexo sempre teve comigo. Então, eu sou da filial Campinas, né? Eu tô com a Sodexo esse ano, agora 2020, vai fazer 10 anos em outubro. Então, tô desde 2010, né? Fazendo essa formação. Eu falo que é plantando essa sementinha aí, né? Sempre passando a informação para os colaboradores e para os trabalhadores para que a gente plante a sementinha saudável para colher um futuro sempre saudável. E eu acho que esse tema a gente vai aliar algumas coisas que são faladas durante as palestras para os colaboradores e também nesse tempo agora, né, todas as descobertas reais e efetivas que a gente tem aqui para esse tempo aqui de Covid-19, né, que é um momento muito diferente do que a gente tem passado. Então vamos lá, se tiverem perguntas, como a Juliana disse, vocês mandem aí para o endereço, depois a gente faz essa explanação aí, né? A gente tem um tempinho a mais, agradeço todo mundo que pôde dedicar um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui, né? Para aprender um pouquinho mais e para ver o que a saúde, né? Que tem sido cada vez mais valorizada, e eu acho que realmente a saúde, os cientistas e o pessoal os profissionais de saúde, principalmente nesse momento agora, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente poder falar, né? Parece que a alimentação saudável virou uma coisa meio, né? Muita gente já olha com aquela cara, né? Ai, meu Deus, é saudável, eu tenho que viver com esse pratinho aí de salada, frango grelhado, né? Mas, na verdade, o que a gente entende de benefícios sobre alimentação saudável é basicamente, né, algumas coisas que vão trazer um melhor estado para o dia a dia. Então, as prevenções de doenças, né, por deficiências nutricionais, falta de algumas vitaminas e minerais, coisa que a gente tem bastante ainda na população, e doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, é aquelas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Por isso que eu falo que tem que plantar a sementinha saudável, né? Porque essas sementes saudáveis vão gerar frutos saudáveis e não cheios de doença. Então, como câncer, diabetes, hipertensão, que vocês podem perceber que está tudo aí para pessoas grupo de risco nesse momento. Tá? Então, a gente tem que plantar essas sementes saudáveis. Além disso, vai melhorar o humor, vai combater a depressão. Tem muitos estudos falando sobre depressão e ausência de uma alimentação saudável, né? Os efeitos do estresse, aumenta a energia, reduz o cansaço. Então, no dia a dia, isso ajuda muito a melhorar o desempenho no trabalho e nas funções que a gente tem em casa, né? Aumenta a imunidade, que é o que se tem falado muito, previne as infecções em geral, vai retardar o envelhecimento e ainda melhora a circulação cardíaca, circulação do sangue, evitar inchaços e tudo mais, tá? Bom, aqui a gente tem os 10 passos para uma alimentação saudável. Esses 10 passos, ele vem se modificando ao longo do tempo. Então, tem muita gente que me pergunta, né? Nossa, mas antigamente isso era bom, agora não é, e agora esses tempos de Covid mais ainda, né? Tem gente que fala, mas eu nem sei mais o que faz bem, o que faz mal, o que pode, o que não pode, porque cada um fala uma coisa. Então, o que a gente veio trazer aqui, né? Eu, dentro dessas palestras, a Soraya, que é a nutricionista aí que fica na matriz e que vai encabeçar todas as nutricionistas palestrantes, né? A gente faz, na verdade, basicamente o que realmente funciona, o que o Ministério da Saúde diz que funciona e o que os estudos científicos funcionam. Não dizem que funciona. Não é aquele blog ou aquele site ou aquela pessoa que acaba dizendo uma coisa que muitas vezes não é verdade. Então, os 10 passos hoje em dia, ele foi se estudar os principais problemas na população, principalmente a brasileira, né? E se analisou o que faltava. Então, o primeiro passo, por exemplo, ele fala em comer mais do que quase 80% a 90% da alimentação baseados em alimentos in natura, que são alimentos frescos, alimentos que saem direto da horta, né? Alimentos que estão próximos ali do agricultor e aqueles que a gente chama de minimamente processados.
Esses minimamente processados são aqueles alimentos que normalmente a gente compra no mercado. Então, aquele brócolis que já está sem as principais folhas, aquele repolho que quando a gente vê na horta, ele é enorme, mas que vai tirando todas as aparas. Ou mesmo, por exemplo, a pipoca, né? Então, o milho que só foi desidratado, então ele tem pouca ou quase nenhuma perda nutricional. Esse é um alimento minimamente processado. Uma fruta desidratada, por exemplo, também faz parte desse alimento. Né? Então, essa tem que ser a base da alimentação. Então, de 80% a 90% do meu dia, ele tem que estar baseado nesses alimentos. Um arroz, um feijão, né? Que eles estão só desidratados ali. Então, a gente tem basicamente esses alimentos. O segundo passo fala a respeito desses ingredientes, né, que são incluídos na alimentação e que muitas vezes eles são reforçados e esse excesso é que é o principal problema. Né? O açúcar, para quem não tem diabetes, ele tem uma recomendação ali por dia. O problema é o excesso, né? E aí eu falo também bastante nas palestras que esses ingredientes, muitas vezes, eles não são só aqueles que a gente inclui no alimento. Mas aquele que quando a gente compra alimentos industrializados, a gente ganha de presentinho, né? Aquele presentinho não grato, aquele presentinho que não é agradável, que muitas vezes eu me alimento de um alimento sem saber que tem um excesso de gordura, um excesso de sal, um excesso de açúcar nele, né? Então, esses são ingredientes que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Limitar, então, os alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles que já são industrializados e que vêm com presentinhos. Então, é uma latinha de milho, por exemplo, que já vem lá uma conserva, né? Ele já tem ali um sódio, um conservante na preparação, alguns alimentos que já passam para o processo da indústria. Então, eles sim a gente tem que limitar, né? Não é proibido, mas a gente tem que consumir em menor quantidade na alimentação. E tentar evitar o máximo possível os alimentos ultraprocessados. Então, tem um slide que a gente passa em uma das palestras que mostra um processo, por exemplo, do milho. Então, o milho, lá no primeiro passo, ele é in natura, ele está ali na espiga. A hora que o milho desidratou, ele ainda é minimamente processado, ele está ali para virar pipoca. Mas a hora que ele enlatou, ele já virou um alimento processado. E a hora que ele virou um salgadinho de milho, eu falo para os pacientes e para os colaboradores que um dia ele foi milho, né? Agora ele já não tem a mesma textura do milho, já não tem as mesmas propriedades nutricionais do milho, mas a gente ainda acha que por estar vindo do milho, ele pode ser um alimento mais nutritivo. Mas esse já é com bastante sódio, bastante gordura, conservantes, corantes, então esse a gente tem que evitar o consumo deles, tá? O quinto passo, então, ele fala um pouco desse incentivo na atenção plena. Hoje em dia está muito comum em todas as áreas aí, a gente falar um pouco do mindfulness, né? No prestar atenção ao fazer alguma coisa, no prestar atenção ao se alimentar, isso é muito importante, né? Então, muitas vezes a gente, em home office também, né? A gente acaba comendo, respondendo uma mensagem, vendo uma coisa no celular, ou muitas vezes assistindo. Então, eu falo que na hora das refeições a gente come corrupção, come sequestro, come assalto e ultimamente a gente só come Covid. Né? Então, a gente só vê o número de mortes, o número de pessoas que estão sendo afligidas e a gente esquece de olhar para o próprio prato. Esquece de olhar o alimento. Quando a gente percebe, tem essa percepção do alimento, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro. E essa mensagem faz com que a digestão seja diferente, com que a nossa consciência alimentar seja diferente, com que a nossa percepção da mastigação, né, com a percepção do alimento e quanto eu estou saciada. Então, eu sei que tem umas perguntas a respeito de saciedade e uma das coisas é a respeito disso. Eu vou falar um pouquinho, mas é comer com atenção. Isso faz com que o estômago avise o cérebro e essa saciedade chegue um pouquinho mais rápido, tá? Além disso, ambientes apropriados. Então, o sexto passo fala a respeito das compras. Então, escolher locais onde tenham variedades. Eu sempre indicava aos colaboradores a dar mais atenção às feiras,
né, aos produtores da região. Atualmente a gente não está aí podendo fazer essa prática, mas ir ao mercado onde oferece uma variedade de alimentos, né, onde eu tenho aí alimentos que eu possa verificar para poder variar um pouquinho mais na minha alimentação. O 7º passo é para desenvolver e tentar exercitar um pouco dessas habilidades culinárias. Se eu não tenho nenhuma habilidade, eu acho que o Covid veio para isso. Eu tenho inúmeros pacientes que eu recebo em atendimentos online atualmente que falam: Vivian, a minha alimentação está mais saborosa, está mais gostosa, eu estou tendo um pouquinho mais de tempo para cuidar um pouco dela, não estou sentindo mais prazer no comer, estou sentindo mais prazer em fazer. E aí isso tudo é partilhar com as crianças. Então, as crianças precisam saber que uma batata, ela vem ali de uma batata raiz e depois ela vai ser feita ali em palitinho, às vezes para colocar no forno e tudo mais, às vezes para virar um purê. Então, partilhar essas habilidades, principalmente com as crianças que estão em casa, isso é muito importante para que as crianças tenham saúde e tenham uma alimentação saudável. Isso é comprovado, de que quando a gente ensina as crianças e a gente aprende, a gente pode ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que tem gente que ficando em casa ficou desesperado, porque fala: meu Deus do céu, agora eu não vou poder pedir comida, não vou para o restaurante, como que eu vou fazer e me virar aqui dentro de casa? Né? Então é importante desenvolver e testar receitas mesmo que possam ficar bacanas aí para você. O 8º passo fala a respeito do planejar. Então, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais ao longo da palestra, mas o planejamento é muito importante. Vocês sabem, né, que se eu não me planejar para acordar em tal horário, para fazer tal coisa de manhã, para poder ter o horário da minha refeição ou estar aqui ao meio-dia na palestra, né, eu não vou conseguir. Porque se eu ficar sem horário ao longo do dia, o dia vai passar e eu vou acabar tendo a sensação de que não fiz nada. Então, planejar é importante. E se eu planejo horário para acordar, para dormir agora, não levo as crianças, mas as crianças fazendo lição ali, né? Os pais aqui, eu tenho que entrar em tal horário para reunião, isso e aquilo, eu tenho que me planejar na alimentação. A alimentação, ela só vai ser saudável se eu tiver algo na geladeira saudável. E para isso, eu preciso me planejar, tá? Então, dá preferência, quando fora de casa, em locais mais à la carte, ao invés do self-service, né? Então, quando se faz as refeições na hora, a gente tem uma garantia de que a temperatura está adequada, de que o alimento foi feito para você, né? De que aquilo foi individual. Porém, a gente sabe que muitas vezes é difícil, então olhar o local aonde eu estou fazendo uma refeição self-service é muito importante. Tá? E o 10º passo é a respeito de ser crítico quanto às informações. Eu acho que principalmente nesse momento agora, a gente tem que ser muito crítico. E isso faz com que as pessoas acabem abandonando. Mas eu não sei mais em quem acreditar, então eu prefiro não fazer nada, né? Então, aqui a gente veio para trazer um pouco mais de informação para vocês, né? A orientação e realmente o que está funcionando e o que o Ministério da Saúde orienta. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Então, falando aqui desse nosso momento, né? Vocês viram que os 10 passos, eles se encaixam nesse momento agora, mas eles existem há um tempinho já, né? E isso é super importante para a gente ir melhorando a alimentação. Bom, em relação ao Covid em si, pessoal, então o Brasil ali ele tem um aumento significativo, principalmente em pessoas sobrepesos e obesas. Então mudou-se um pouco o parâmetro, tinha-se muita dúvida nessa questão. E se o vírus for para o Brasil é mais quente, pode ser que o vírus não se adapte. Isso já percebeu que não funciona, né? Que o vírus está se adaptando em qualquer tipo de temperatura. Mas isso só tem acarretado ou acometido pessoas idosas. E aí fez-se um estudo das principais pessoas que estavam acometidas pelo Covid. E uma das coisas que já tem saído de informação é que as pessoas que são sobrepeso, estão acima do peso e já classificadas como obesas, elas têm essa propensão maior de apresentar problemas sérios com o Covid. Tá? Então, o aumento do peso tem relação direta com o Covid e os estados de piora aí do Covid, os estados mais sérios aí. Então, o peso já é uma coisa a se analisar, né?
Além disso, a obesidade é fator de risco para outras doenças, né? A gente fala que é o pontinha do iceberg, mas hoje as pessoas ainda veem a obesidade como uma relação estética e ela já é classificada como doença, né? Então, cuidar do peso é algo que vai trazer saúde para você, tá? Além de ter essa propensão de ter mais pressão alta, de ter mais doenças do coração, de ter mais o diabetes e por aí vai, tá? Então, tudo isso coloca as pessoas que estão com essas doenças crônicas, além da obesidade, que também é considerada uma doença crônica, um alto risco aqui para o Covid, tá? Então, falando um pouco da alimentação, a gente saiu um estudo, um artigo recente de janeiro, de uma revista super conceituada de nutrição, que ele na verdade, é um artigo de revisão, então se analisou todos os nutrientes, vitaminas e minerais, de tudo que tinha surgido aí a respeito da imunidade, e aí fez esse estudo para colocar as principais pontos, vitaminas, minerais e outros compostos, no que realmente funciona para aumentar a imunidade. Tá? Então, eu sei que tem surgido, muitas pessoas me mandam, né, pacientes, Vivi, eu vi que isso faz bem, o que você acha? Eu vi que essa blogueira e tal, do site tal, falou que isso é bom para o Covid, isso é bom para a imunidade, né? Então, não se enganem com promessas milagrosas. O que a gente fez aqui é compilar o que realmente já se sabe que funciona. Então, a vitamina A é uma delas, mas primeiro de tudo, antes de começar a falar da vitamina, eu já vou dizer uma coisa, não adianta chegar lá na farmácia e comprar aquela cápsula de A a Z, né? Tem todas as vitaminas, então vou estar super nutrido. A gente sabe que, por exemplo, tem alguns alimentos que eu vou falar aqui, que além de estar na cápsula, né, nessa vitamina, você ainda consome no dia a dia. Então, pode ser que a gente tenha um excesso dessas vitaminas por tomar a cápsula, mas se alimentar, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. O principal para a gente poder manter a imunidade é via alimento, tá? É fazer com que o alimento faça parte do seu dia a dia. Então, uma das primeiras vitaminas que tem trazido benefícios para a imunidade é a vitamina A, né? A vitamina A, ela está muito ligada à coloração amarelo, alaranjado, avermelhado, né? Então, nos principais alimentos. Então, a cenoura, a batata doce, as folhas de brócolis são esverdeadas, mas também contém a manga, a couve, que também contém bastante vitamina A vitamina C, né? Que está principalmente presente nas frutas mais ácidas, né? Nas frutas cítricas, mas bastante aí no kiwi, que tá super na época dele, a goiaba também tá, o brócolis tem bastante por aí, as frutas cítricas, então a acerola, a pitanga, o limão, a laranja, as frutas vermelhas, os talos de couve e a salsa. A vitamina D, então, basicamente nos peixes, nos ovos e nos produtos lácteos. E não esquecer também que um banhinho de sol é super importante, né? Para quem está em apartamento, numa sacada, numa entrada de sol, num momento ali, aproveite para poder fazer a absorção da vitamina D. Né? Então, a gente tem uma sintetização, aquilo que vai ser absorvido através do sol, além dos alimentos. Né? Então, eu vejo muitas propagandas na TV hoje em dia a respeito da vitamina D, né? Vendendo suplementos de vitamina D. Hoje em dia, a vitamina D está super no auge, mas mais do que consumir suplementos, os alimentos são importantes. E se você quiser consumir suplementos, procure um profissional nutricionista para poder te orientar exatamente a quantidade, tá? Então, a vitamina E, ela está presente aí principalmente nos óleos, né? Nas castanhas, na avelã, na semente de girassol, no abacate. A vitamina E, ela é também presente aí e necessária para a imunidade. O zinco, né? O zinco fala-se muito, ele é super importante, não só para a imunidade, mas para a questão mental, por exemplo, para o cansaço mental e tudo mais. Então, está presente em sementes em geral, semente de girassol, de abóbora, de linhaça, as castanhas em geral, né? Amêndoas, os cereais integrais, a casca da tangerina também, a gente acaba
não consumindo tanto, mas ela tem bastante zinco, mas principalmente as castanhas e oleaginosas, que a gente chama, né? Então, a amêndoa, a avelã, a nozes, a castanha do Pará, a castanha de caju tem bastante zinco. O ômega 3, né? Então, que está presente nos peixes de águas profundas, então tomar um pouquinho de cuidado. Basicamente, os peixes onde a gente encontra bastante ômega 3 e é super, além de nutritivo, tem um custo baixo, são as sardinhas e o atum, mesmo que sejam enlatados, eles têm um pouquinho de sódio ali, mas eles têm alta concentração de ômega 3. É um excelente alimento. Além disso, elas têm as espinhinhas ali também, no caso da sardinha, tem bastante cálcio, então é um alimento super nutritivo. Além das castanhas, amêndoas, nozes, as sementes e a beldroega, é uma folha que a gente não tem tanto costume de consumir. As ervas e especiarias, então isso aumenta muito a imunidade, então o chá verde, o gengibre, a cúrcuma, né, que também é conhecido como açafrão da terra, o alho, a canela, o cravo, noz moscada, todas as especiarias que a gente vai utilizar na cozinha, não necessariamente precisa ficar consumindo o pozinho em jejum ou em forma de chá, né? Eu posso utilizar eles na minha comida diária, nas minhas refeições, são super importantes. O alho, a cebola também, tá? E aí alguns prebióticos. Prebióticos, na verdade, eles estão muito relacionados ao intestino, né? Os prebióticos, eles são, a gente chama aí, coloquialmente, de alimentos de bactérias boas. Então, os prebióticos, eles vão dar alimentos bons e saudáveis para as nossas bactérias boas do intestino. E essas bactérias é que mantêm não só a saúde intestinal, mas como a saúde em geral. Então, hoje em dia já se sabe que para a nossa saúde estar bem, o intestino tem que estar saudável. Então, o que vai escolher do que vai ser absorvido no organismo e do que vai ser eliminado via fezes é o intestino e é feito pelas bactérias. Então, se eu tenho alimentos saudáveis, meu intestino funciona bem, meu humor melhora, meu colesterol baixa, a circulação melhora. Se eu tenho um intestino, por exemplo, vocês podem relacionar aí ao domingo, para quem passou aí a Páscoa comendo chocolates e outras coisas diferentes. Muitos gases, às vezes dores, às vezes o intestino desarranja, então tudo isso está relacionado à nossa saúde em si. Aí na segunda eu acordo meio sonolenta, meio com preguiça, Então isso também está relacionado a essa questão intestinal. Então a cebola, o alho, a farinha de banana verde, que tem se falado muito, dá para fazer inúmeras receitas, batata doce, a batata yacon, que é uma batata japonesa que a gente come ela crua, tem um gostinho de pera, é super gostoso, as fibras em geral, então os cereais integrais, as granolas, as frutas, as verduras, os legumes, tudo isso é ótimo para a saúde do intestino. Tá? Além disso, então, alguns antioxidantes e anti-inflamatórios. Esses compostos bioativos que a gente chama, nada mais é do que alguns nutrientes que não são vitaminas e nem minerais, mas que estão presentes nos alimentos e que vão aí aumentar, a quantidade de antioxidantes, então vai ajudar a prevenir a oxidação do organismo e ao envelhecimento, previne, e também anti-inflamatórios, então funciona como anti-inflamatório natural, aquela coisa que vai te ajudar naturalmente a melhorar o organismo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de planejamento, tá? Eu sei que quando a gente fala em home office, a gente não fala em ter mais tempo. Muito pelo contrário, às vezes. Às vezes eu me tomo muito no trabalho, eu não consigo ter muita rotina, eu tenho que ter horário para parar, para fazer as refeições, então às vezes eu estou no meio de um trabalho, eu não quero parar, mas aí passa o horário do almoço, aí eu fico com muita fome, aí eu quero comer mais do que eu comeria se eu comesse há 1 hora atrás, justamente por isso, tá, pessoal? Então ter planejamento é super importante. O trabalho tem um horário, as refeições precisam ter horários, o descanso tem que ter horário e a atividade física que a gente vai falar também tem que ter um planejamento para horário também. Então, planeje as principais refeições, se tem os ingredientes que você vai querer aí, que você vai preferir para o café da manhã, almoço e jantar, Então, levar em consideração esse equilíbrio, fazer uma alimentação variada,
a preferência de alguns alimentos para cada um da família aí, né? E essas habilidades. Uma das coisas que é super importante nesse planejamento é que se eu não mesmo com home office, não está sobrando tempo para ter mais tempo de preparar a refeição, isso tem que ser feito no horário no fim de semana. Então, se eu consigo, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão em casa, mas eles continuam fazendo a marmitinha dele, não mudaram nada, né? Então, pegam um domingo de manhã, 2, 3 horinhas do dia, fazem 2 ou 3 tipos de marmita para não enjoar, e aí congelam e só separa para poder ir fazendo as refeições. Ou até mesmo, se for com a família toda, separar em porçõezinhas e congelar, né? Aí você tem aí tudo pronto para a hora que tiver com fome. Né? Então, aqui, né, o segundo item, trabalhar em casa pode não significar ter mais tempo para cozinhar. Tem gente que está em casa, mas está com o mesmo tempo disponível, ou seja, pouco. Né? Então, continuar fazendo o planejamento no fim de semana, continuar fazendo uma lista de preparações, eu vou falar um pouquinho também, isso é super importante, tá? Não espere ficar com fome, ou não espere chegar próximo da refeição para ver o que você vai fazer. Isso aí pode atrapalhar bastante, levar bastante tempo. Tá bom? Então, algumas dicas aqui para não gerar desperdício. Então, primeiro, para minimizar idas aos mercados e ao centro de abastecimento, é importante que você faça uma listinha. Ah, tá começando a acabar isso, então vamos anotar lá ali, né, na listinha de compras. Ou ali próximo da geladeira, para que cada um da casa já possa ir colocando o que está sentindo falta. Vá ao mercado, use essa lista, compre tudo que você precisa, porque não dá para ficar indo ao mercado direto. É importante com que você não faça isso, né? E além disso, que você não compre coisas por impulso, porque hoje em dia o mercado tem chamado com ofertas, algumas coisas que eu nem precisava, mas tem a oferta ali, tá? Então eu acho que isso não gera impulso. Outra dica também nesse item 2 é não ir ao mercado com fome. Né? Você ir com fome, você compra normalmente aquilo que está mais atrativo para o seu paladar, né? Porque realmente o cérebro chama, o estômago chama a gente a comprar coisas muitas vezes não saudáveis, tá? Além disso, faça compras em horários alternativos, né? Muitos ali a gente consegue fazer online para a gente economizar tempo, manter a distância e tudo mais. Né? E às vezes comprar com antecedência é muito importante por essas questões de entrega. Considerar as alternativas de baixo custo, isso é super importante, né? A gente está analisando muito isso, eu já dei algumas diquinhas lá, da sardinha e de alguns alimentos, mas de preferência, inclusive, utilizar todo aquele alimento, né? Tanto aquelas folhinhas fora da alface que às vezes eu tirava, mas que eu consigo aproveitar, ou às vezes aqueles talos, aquelas cascas que eu posso fazer alguma, enfim, né, alguma outro tipo de preparação e tudo mais, né? Além disso, limitar as compras e os alimentos industrializados. Se são ricos de calorias, tomar cuidado com alimentos que são ricos de calorias vazias, né, e tudo mais, porque são os alimentos industrializados que são calóricos, mas que não trazem nutrientes, que não trazem vitaminas e minerais. Tá? Além disso, evitar a compra de produtos industrializados. Se você tem eles em casa e você precisa fazer uma refeição rápida, normalmente são eles que vão ser utilizados. Tá? Então, você pega uma coisinha ali, você está comendo um pacotinho de uma coisa aqui, já está fazendo uma reunião e consegue fazer isso. Então, normalmente, além deles não trazerem muitos nutrientes, né, eles são ricos em sódio, gordura, calorias, conservantes, corantes e tudo mais, tá? Bom, então, um pouquinho de dicas para armazenamento e o preparo desses alimentos. Tem-se muito falado, né, a respeito de você ir ao mercado e quando chega do mercado, como faz com essas compras, né? Então, higienizar é fundamental, né? É super importante. Então, já deixar ali próximo da chegada ali da sua casa, ali na frente, higienizar todas as embalagens, né? Borrifar com álcool 70 e tudo mais, para que você não leve... outra pessoa pegou na fruta, outra pessoa pegou na embalagem, então mesmo que você higienize e vá
no mercado e volte higienizando, ainda fica algumas coisas nos alimentos. Então, já, se possível, ter esse tempo para ir ao mercado, voltar e já higienizar tudo isso. Né? Então, retirar as frutas e verduras das embalagens, limpar, né? Se for para a geladeira, higienize antes. Se for deixar ali ainda para amadurecer ou fora da geladeira, a gente vai higienizar só na hora que for consumir. Tá bom? Então, antes de consumir, higienize tudo isso, né? Lave em água corrente. O hipoclorito é aquela soluçãozinha que normalmente já está no mercado, a gente dilui na quantidade certa. Isso, na verdade, a gente tem que fazer sempre, né? Então, a gente elimina aí uma quantidade boa de micro-organismos, de agrotóxicos e tudo mais que a gente fizer ao uso do hipoclorito. Né? Além disso, como a gente enfatiza sempre aqui, aproveite sempre todo o alimento, né? Tem inúmeras receitas, inclusive no site da página do Viver Bem, né? Como aproveitar os alimentos de forma integral, como aproveitar as cascas da banana, como aproveitar as cascas do abacaxi, por exemplo, que a gente joga fora, e tudo isso é dinheiro, né? E tudo isso tem nutrientes. Além disso, então, terminou as refeições, né? Sobrou ali nos potes, deixar bem fechadinho na geladeira, eles permanecem ali até 3 dias na geladeira, então eu posso utilizar isso, eu posso fazer, por exemplo, uma refeição no domingo, utilizar ela até terça, na quarta-feira eu faço de novo, eu consigo cozinhar 2 vezes na semana, ou consigo cozinhar uma vez e congelar a outra parte, né? Utilizar uma e congelar a outra. Então, utilizar, como eu disse, né, as frutas secas, e se começar a amadurecer demais, congelar, né? Então tem inúmeras receitas, por exemplo, com bananas bem maduras que a gente pode congelar e fazer um suco, fazer uma vitamina, ou utilizar para outras preparações, geleias, doces e tudo mais que ficam super, super bacana. E a gente aproveita, porque isso não pode esquecer que é dinheiro, né? Foi comprado e com o próprio dinheiro, se vai para o lixo, vai dinheiro para o lixo também, tá? Então, quanto mais aproveitado o alimento e quanto mais você conseguir utilizá-lo, mais nutrientes você vai ter e não vai estar jogando isso no lixo. Né? Então, alimentos frescos também. Então, pessoal, o que a gente pode fazer com os alimentos frescos é higienizar e também congelar. Então, tem um processo de branqueamento, que é aquele que depois a gente pode até, né, passar um pouco mais firme nessa questão, que é quando você cozinha e logo você diminui, né, resfria o alimento para congelar. Então, ele tem quase ou nenhuma perda nutricional, então muitas pessoas têm um pouco de preconceito com o congelador, que acha que estou perdendo nutrientes, né? Em palestras as pessoas me perguntam, mas e a polpa, Vivian, né? Eu perco muito, é melhor a fruta fresca. Na polpa a gente perde-se muito pouco. Né? Tem uma perda sim, mas perde-se pouco. Então, aquela acerola que tá ali super madurinha, que se eu não fizer agora, ela vai ter que ir para o lixo, eu bato, consigo congelar, às vezes até em forminhas de gelo, né? Congelar ali e deixar aquilo para utilizar depois, fazer a minha própria polpa. Né? Então, isso é um processo de congelamento. E branqueamento é quando a gente cozinha o alimento e congela. E aí não precisa comprar aqueles alimentos congelados no mercado. Né? O molho de tomate, quando o tomate está muito maduro, eles fazem inúmeras ofertas de tomate maduro aí no mercado. Então, comprar, fazer um molhinho de tomate, deixar no congelador, dura mais de até 30 dias aqui no congelador. Então, eu consigo ir utilizando aquele molhinho de tomate. Eu quero fazer uma coisinha rápida, pego uma massinha integral, um molhinho de tomate fresco, faço ali super rapidinho e super nutritivo. Tá? E a validade, né? Observar a validade. Quem não consegue utilizar o leite aí por muito tempo, ou ele vai estragar, então uma opção pode ser o leite em pó, né? Ele é um alimento minimamente processado, o leite em pó, então ele tem pouca perda, e se você diluir em água, você tem o leite novamente. Os ovos, né? Então é importante sempre, depois tudo que eu tô falando, a gente vai mostrar uma figura bem legal aqui. Os ovos, eles têm que ser armazenados, tá? E fechados na geladeira, né? Aquele lugarzinho do ovo ali que vem nas geladeiras mais antigas, esse lugar ele não é tão apropriado para o ovo assim, né? Então ele necessita de refrigeração e em locais fechadinhos. Né? E quando for consumir o ovo, aí você limpa o ovo e higieniza com a buchinha ali do lado amarelinho para utilizá-lo.
tá? Por que não fazer isso antes? Porque você vai tirar a proteção da casquinha desse ovo, né? Então, deixa ele sujinho, fechadinho na geladeira e depois você coloca, principalmente se for um ovinho caipira, que é o mais nutritivo e o melhor para a gente consumir aí. Ele vem com um pouquinho de sujidades, se quiser tirar um pouquinho, mas para passar a buchinha é só na hora que for consumir, for utilizar nas preparações. Tá? Então, o feijão e outras leguminosas, que é o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja, a fava, que é um outro grão um pouco menos consumido aqui no Sudeste, mais no Nordeste, eles podem ser congelados. Então, congela o feijão, congela a lentilha para ter uma variedade aí, né? E aí você consegue tirar, porque eles demoram muito para cozinhar. Então, você não dá para ficar fazendo todos os dias. Se você congelar e tirar, muitas vezes eles conseguem ter mais praticidade e o mesmo sabor se eu deixar para temperar na hora. Né? As carnes, em geral, eu consigo congelar, de preferência em porções adequadas para aquele momento. Então, eu estou descongelando alguns bifes, já pede lá para o açougueiro fazer 4, 5 bifes ali que eu normalmente utilizo na refeição. Eu só descongelo aquilo, para não precisar congelar, e não pode, né? Congelar o mesmo alimento que já foi descongelado. Então, só separar aquela porção e o que sobrar, deixa na geladeira para consumir até 3 dias, tá bom? Bom, então essa é a figura da nossa geladeira, né? É uma geladeira ideal aí, vamos colocar aqui, né? Uma geladeira que tem lá em cima no freezer, então o prazo de validade em tudo. Não adianta a gente achar que vai lembrar quando coloca no freezer, né? Muitas vezes ele perde a textura, o cheiro, você não vai saber o que é e nem quando foi colocado ali. Então, os prazos de validade ali etiquetadinhos na geladeira. Então, logo abaixo do freezer ficam os frios e as carnes que já começam a ser colocadas ali para descongelar, né? Os derivados do leite nessa primeira prateleira de cima, depois as frutas mais aquosas, olha o ovinho ali hermeticamente fechado, né? Depois os legumes que estão num processo de descongelamento, as frutas e as verduras e legumes atrás, né? E na lateral, aqueles condimentos que precisam ficar na geladeira, mas que mesmo quando você abre a porta da geladeira, eles podem perder a temperatura sem problema nenhum, né? Eles não têm tanto problema quanto, por exemplo, o ovo, que por ficar na porta da geladeira, abre-se e fecha, e aí ele perde, né, a temperatura. Na verdade, ele ganha a temperatura, essa a ideia. Então, eu acho que tomar muito cuidado, né, pessoal, com essas notícias falsas que estão por aí. O que a gente está trazendo aqui em alimentação saudável é tudo que a gente tem e sabe para poder ter mais saúde nesse momento. Então, tomar muito cuidado, porque se a gente resolver fazer tudo o que se fala, a gente pode prejudicar a saúde ao invés de beneficiar. Né? Então, tomar muito cuidado com as notícias e com o repasse dessas notícias, principalmente. A gente fala de alimentação, mas a gente sabe o quanto de fake news tem aí. Né? Aliás, tem mais fake news do que notícias verdadeiras, né? Então, tomem muito cuidado e tomem muito cuidado ao repassar, porque quem repassa também tem responsabilidade nisso, tá? E aí, alguns cuidados gerais que a gente não pode deixar, né, de dizer. Então, a higienização, na verdade, todos esses cuidados são cuidados que o profissional da saúde sempre teve, né, que o profissional da saúde sempre aprendeu a ter, e que a gente tinha que ter isso diariamente. Então, aprender agora é levar isso para a vida, tá? Porque sabe-se que esse vírus aqui, ele, na verdade, vai fazer com que a gente aprenda coisas para o resto da vida e não só para esse momento, né? Então, higienizar a todo momento, foi para um local, foi para o mercado, teve contato, entrou no banheiro, higieniza, saiu do banheiro, higieniza, né? Cobrir a boca e o nariz ao espirrar e tossir, isso aí é para qualquer tipo de gripe ou resfriado, você pode passar isso para outra pessoa, no caso do Covid mais ainda, né? Porque ele é altamente contagiante. Evitar as aglomerações, e eu acho que atualmente não só se tiver doente, né? O Ministério da Saúde tem falado em evitar aglomerações de tudo quanto é tipo, porque a gente não sabe quem está doente, porque às vezes a pessoa não está sintomática e tem o coronavírus ali. Então, evitar aglomerações
se possível, não sair de casa, né? Manter os ambientes bem ventilados, então, essas partículas, o vírus, ele fica nas partículas no ar, então, se o ambiente está ventilado, ele se dissipa, né? Não estar em ambientes não ventilados, então, tenho muitos mercados, tem alguns locais aqui na minha região que eu até assusto, porque estão muito fechados, corredores pequenos e as pessoas tentando passar entre uma e outra, isso é super preocupante, tá? E não compartilhar objetos pessoais, nem dentro de casa, tá, pessoal? A gente não sabe quem pode ter sintoma, quem não tem. Então, deixar o seu prato, o seu talher, lavou, higienizou, ok. Mas um copo, por exemplo, deixou no bebedouro ali do lado, né? Ter um copo específico para você, ou já higienizar, para que a gente não tenha essa troca de objetos pessoais mesmo dentro de casa, tá bom? E aí, na atividade física, isso é uma coisa super importante, uma das coisas que eu sempre falo e que todo mundo aí, principalmente os mais sérios, tem falado, é que é importante sim fazer atividade física. Porém, a gente não pode ficar se matando de fazer atividade física por estar em casa. Ah, porque eu tô ganhando peso, é porque eu tô com um tempinho mais livre, então vou fazer aquela aula, vou fazer essa. Eu fico muito feliz que os profissionais de educação física, e mesmo aqueles mais sérios, têm feito várias aulas de graça aí, né, para as pessoas poderem se exercitar. Mas tome cuidado com o excesso. A recomendação é fazer aquilo ou tentar fazer muito próximo do dia a dia que você já fazia. Não exagerar. Nem com excessos de atividade física, nem com excessos de uma alimentação, às vezes, restrita porque quer perder peso, não é o momento, né? O momento é se manter saudável, se manter imune, ou seja, cuidar sim, fazer a prática de atividade física porque ela é importante, se alimentar bem porque sempre foi muito importante, mas não exagerar. Né? Não resolver fazer dieta e não resolver aumentar as atividades só porque você pode ter um tempinho a mais para isso. Bom, aqui fica algumas informações para quem não tem conhecimento, né? Tem o QR Code para quem tem aí a câmera no celular para baixar e acessar o portal da página Viver Bem. Essa página é uma página que vocês podem ver aqui, que tem os 10 passos de uma alimentação. Ele tá lá para todo mundo que quiser dar uma olhada, né? Isso já estava antes do Covid. Tem um guia de bolso para ensinar um pouquinho no consumo saudável, algumas diquinhas importantes. O guia da alimentar para a população brasileira, onde eu falei um pouco dele, ele está ali também na página do Viver Bem. Tem várias receitinhas saudáveis e o aproveitamento integral dos alimentos também tem. Então, tem receitas que às vezes a gente quer procurar alguma coisa na internet, só digita ali e às vezes a receita não dá certo. Né? Ou não é tão nutritiva assim, ou a gente não tem informação se seria tão saudável. Aqui a gente tem receitas sustentáveis, que são aquelas que aproveitam boa parte do alimento, ou às vezes totalmente o alimento, e receitas nutritivas também, tá? Onde vocês podem se espelhar para se aventurar um pouco mais em casa, tá? Além disso, essa página ela vai ter ali algumas informações né, como você tem a qualidade de vida, como buscar essa qualidade de vida, como cuidar da sua saúde. Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente sempre diz e ainda dizia e ainda diz, porque eu não tenho tempo, porque agora tem muita gente em casa falando, eu não tô parando. Né? Eu não consegui tempo para algumas coisas. Tem gente que está com um pouquinho mais de tempo. Então, tentar avaliar de que forma que eu vou utilizar o meu tempo que eu tenho para coisas benéficas, principalmente para mim e para minha família. E para quem não tem tempo ou está com menos tempo ainda, tentar se planejar. A palavra é planejamento. Tá? Para ter uma rotina saudável, para ter saúde em relação a todos os aspectos, mas principalmente o alimentar, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um estudo recente que saiu aí, que mostrou que a gente faz mais de 200 escolhas alimentares por dia. Então, se eu vou usar um requeijão ou uma manteiga no meu pão, ou se eu vou pegar um pão integral, ou se eu vou pegar um pãozinho francês, ou se eu vou usar um queijinho, ou vou usar um peito de peru, ou vou usar uma mortadela. 200 escolhas. Então, a gente pode estar fazendo 200 escolhas
benéficas para minha imunidade, para minha saúde e plantar essa sementinha saudável, ou essas 200 escolhas podem ser para eu plantar uma semente não saudável. E essas doenças vão aparecendo ao longo da vida. Não é de uma hora para outra que um colesterol aumenta, não é de uma hora para outra que a gente fica diabético. Não é porque eu me matei de comer chocolate no domingo que segunda-feira eu tô diabética. O corpo vai se degradando aos pouquinhos. É por isso que a gente tem que fazer mais escolhas saudáveis do que não saudáveis no dia a dia. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado tão maçante, espero que tenha ficado um pouco dinâmica, espero que eu tenha plantado um pouquinho dessa sementinha em vocês. Eu acho que é super importante a gente poder contribuir, e eu falo que a minha profissão é uma profissão que eu amo e tenho prazer de respirar e falar o tempo inteiro, porque é o contribuir, né? A gente ganha conhecimento, adquire conhecimento, estuda bastante para poder contribuir com a saúde da população, e é isso que eu vim fazer aqui. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter contribuído com a vida de vocês. Fico total à disposição para o que vocês precisarem, respondendo as perguntas e tudo mais. A gente vai se falando, viu? Um abraço a todos, fiquem em casa e cuidem da saúde. A gente fica nas perguntas, então. Obrigada. Oi, Vivian, muito obrigada pela palestra. Eu vou abrir agora, a gente tem aqui 5 perguntinhas, tá, que a gente recebeu. Só respondendo aqui, uma última pergunta, sim, Gabriela, a gente vai disponibilizar a apresentação na intranet, tá bom? Tanto a apresentação quanto a gravação desse vídeo, assim que a gente conseguir tirar ele aqui do Teams, a gente vai colocar também no YouTube e também na intranet, junto com os outros vídeos do Conexões. Uma das perguntas, que não foi nenhuma pergunta, mas foi um comentário aqui que saiu no chat enquanto você falava, sobre os alimentos congelados. Que tem gente que faz compra para o mês inteiro e congela tudo em potinhos, mandou até foto aqui para mim a Tati. Tem gente que vai toda semana na feira e tenta comprar alimentos mais frescos, mas também precisa de um planejamento. Você falou bastante sobre congelamento, mas você quer dar mais alguma dica? Quer falar mais alguma coisa sobre... Tem alguma dica que não estava na apresentação? Algum outro comentário sobre os alimentos congelados? Então, isso é uma coisa super importante. Não sei se vocês vão perceber, mas atualmente as geladeiras estão aumentando o tamanho do congelador. Né? Então, as pessoas estão... Antigamente, era uma coisa que alimentos congelados, eles ficavam mais a respeito de somente industrializados, com baixa quantidade de nutrientes e maior quantidade calórica e tudo mais. Mas hoje em dia já se sabe que o congelador ele é um super aliado da alimentação saudável. Para quem não tem rotina, ou para quem tem rotina, precisa da rotina, mas para quem não tem tempo, ou às vezes não consegue numa semana fazer 2 ou 3 refeições preparando, o congelador ele é um ótimo aliado. Como eu disse, a gente fica congelado até 30 dias. Então, a gente consegue sim fazer uma vez por mês, um monte de tipo, se tiver um congelador grande, ótimo, ou às vezes fazer em 2 dias ou 3 dias, pegar para fazer tudo e deixar congelado para o mês inteiro. Fazer uma variedade, eu acho que isso é importante também. A monotonia alimentar, ou seja, comer sempre a mesma coisa, leva à compulsão alimentar. Ou seja, quanto mais você come dia a dia, aquele franguinho grelhado, né, alface, tomate, arroz integral, que aí você não aguenta, né? As 2 semanas até sim, nas outras 2 do mês, você não aguenta mais ver aquilo. Então, variar é super importante. Mas o congelador é um ótimo aliado. Tá? Eu posso comprar, fazer o branqueamento, que é esse cozinhar, né? Ou colocar no vapor, logo dar um banho frio e depois congelar. Tem uma técnica certa, mas isso é fácil, a gente pode também passar para vocês, e aí congelar. E quem quer fazer, né, quem gosta de no agricultor comprar os alimentos mais frescos, a gente pode dizer que para quem tem um pouco mais de tempo é ideal, mas não agora. Tá? O ideal agora é ficar em casa. Então, sair somente o necessário, mesmo porque as feiras não estão funcionando. Pelo menos na minha região aqui não tem nenhuma feira de agricultor funcionando. Então, vá no mercado, compre aquilo que você consiga para 15 dias ou até para o mês e congele. Isso vai te ajudar bastante nesse período, principalmente de Covid agora.
Ótimo, essa parte de variedade acho que é realmente importante. E como a gente falou, a gente vai disponibilizar essa apresentação. Se você puder colocar alguma outra dica também na apresentação sobre a parte de congelamento, seria bem bacana. E até teve aqui a Marli que falou para a gente marcar um outro bate-papo para a gente falar sobre técnicas de congelamento. Acho que vai ser bem interessante legal. a gente conversa sobre isso. Uhum. Agora, outras perguntas que a gente tem aqui. Ficar em casa o dia inteiro faz com que as pessoas comam mais. O que fazer para não exagerar nas refeições? Isso é realmente uma coisa que tem acontecido e uma preocupação muito grande. Acho que profissionais da saúde, nutricionistas estão ficando assim de cabelo em pé, principalmente para quem trabalha com consultório como eu, né? As pessoas estão realmente mais ansiosas, as crianças estão muito ansiosas, as crianças ficam o tempo inteiro abrindo a geladeira, abrindo o armário, né? Às vezes por inatividade. Então, a primeira coisa é assim, para as crianças, elas precisam ter atividades, né? Então, eu recebi algumas notícias de pacientes, por exemplo, essa semana, que tem muitas escolas que entraram em férias e as mães estão de cabelo em pé, porque até então tinha lição, agora não tem mais, mas estão de férias em casa, em apartamentos, né? Então, gastar a energia da criança é super importante para ela não ficar lembrando do comer. No caso dos adultos, essa porção é importante. Então, você fazer o seu prato, por exemplo, né? Eu acho que se precisar de uma consulta nutricional, tem muitas nutricionistas fazendo consultas online atualmente para calcular exatamente aquela quantidade. Então, eu vou fazer o meu prato com aquela quantidade, né? E vou comer aquilo. E vou deixar os potinhos lá já na geladeira para que eu não repita. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, a diferença de saciedade e de estar cheio, né? Isso são coisas bem diferentes, que acho que tem uma pergunta aqui que eu já vi que vai falar sobre isso, então não vou entrar agora. Mas isso é importante. A gente está comendo mais, não porque a gente precisa, porque a gente está ansioso e porque a gente está com falta de fazer algumas coisas. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, descontar na comida, porque isso é prejuízo, né? Isso vai trazer prejuízos. A gente não pode comer. Quem está acostumado a trabalhar em home office já aprendeu isso, porque a pessoa está em casa, mas ela tem que estar como se estivesse no trabalho. Então, parou às 10 horas, né? 8 horas entrou no trabalho, então tomou o café da manhã antes. Lá para umas 10 horas, faz uma pausa, vai lá, come um biscoitinho, uma fruta, umas castanhas e tudo mais, senta de novo. Então não fica toda hora. E uma das coisas que ajuda muito é hidratação. Porque o corpo muitas vezes confunde fome com sede. E às vezes a gente está em casa, mas não está hidratando. Então a hidratação é super importante. E beber água pode ajudar nesse processo também. Mas o planejamento e o controle da rotina é aquele autocuidado. Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente falou aqui de se manter ocupado, né? Se você está com tempo livre, tentar colocar alguma atividade nesse dia a dia. Água, hidratação, mesmo que seja com outros líquidos. E disciplina, né? Que é muito importante. Tentar manter uma rotina para que a gente não fique ansioso e acabe... A gente não está de férias, né? A gente está trabalhando. Exatamente. Então, tem que levar isso no dia a dia. Ótimo. A próxima pergunta: qual o melhor tipo de dieta para fazer durante a quarentena? A mesma dieta que você fazia antes. A quarentena, ela não pode mudar em muita coisa, como eu disse. Então, na verdade, assim, se eu estava buscando uma alimentação mais saudável, antes da quarentena não estava dando tempo, agora eu consigo mais de tempo, ótimo. Busque um profissional nutricionista que possa fazer uma consulta online com você, que possa te orientar de tudo isso dessa forma. Ponto 1. Ponto 2, se você já tinha uma alimentação boa, a quarentena, ela tem que ser exatamente da mesma forma, com inclusão daquelas vegetais, frutas e verduras que eu falei, com vitaminas e minerais que estão disponíveis na palestra e que vão te ajudar na questão imunidade. Mas esse período, pessoal, é um período que precisa de imunidade independente do Covid. Né? A gente está num período de transição, é outono, agora, hoje, pelo menos aqui na minha região, fez bastante friozinho, choveu e vai esfriar até o fim da semana. Então, é cuidar da imunidade, para que eu não pegue um gripe, um resfriado. Pode não ser o Covid, mas pode ser uma alergia, pode ser uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, que vai ser até pior, porque aí você fica com medo de que seja algo
como Covid, por exemplo. Então, ter uma alimentação com uma imunidade legal, consumir mais frutas, verduras e legumes e tentar não fazer dietas restritivas malucas. Não é o momento de fazer isso. Isso dá queda de imunidade. E aí a gente pode ter problemas com a saúde e aí o vírus pode ser mais contagioso para quem está fazendo dieta restritiva. Acho que a variedade e comer com parcimônia, digamos assim, para prestando trazer atenção, né? Olhando para o prato, mastigando, sentindo o prazer, o sabor, isso é super importante. Sinto muita vontade de comer doce. O que eu posso comer para substituir? Então, a vontade do doce, a gente tem que analisar de que forma vem e como ele vem. Então, ele está num período X, né, do mês, se é no caso das mulheres, por exemplo, ou não. Ele está, por exemplo, normalmente logo depois do almoço. Então, primeiro tem que olhar em qual momento isso acontece. Ou, por exemplo, ele está mais no fim do dia. Normalmente isso acontece quando as pessoas estão mais cansadas, quando o nível de serotonina, que é é um hormônio de bem-estar, quando ele começa a cair, há vontade do doce, porque aí a gente aumenta a serotonina quando a gente consome algo que nos dá prazer. Então, o importante é, primeiro, tentar. Se você já consumia um pouquinho por dia, mantenha esse pouquinho por dia. Tá? Esses exageros são o problema. Mas aí, analisar você com você mesmo. Então, a prática de atividade física ajuda muito a diminuir a vontade do doce, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tem produção de hormônios do bem-estar, né? A endorfina, que é um hormônio de super sensação de bem-estar, então isso diminui a vontade do doce. E além disso, algumas coisinhas como, por exemplo, algumas diquinhas de nutricionista, como por exemplo, uma fruta bem madura, assadinha com um pouquinho de canela ali por cima, uma banana, uma maçã, né, assadinha, utiliza fruta, utiliza geleias de fruta para não ficar naquele doce muito doce. Né, e mudando o paladar aos pouquinhos. Então, tem várias receitinhas bacanas, aquele bolinho de banana sem açúcar, com bastante banana, uva passa, para a gente tentar ter um paladar doce, prazeroso, mas não aquele exagero de doce que não beneficia, porque a hora que passa a vontade do exagero do doce, passou a vontade vem de novo. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso, nesse sobe e desce aí de vontade. O exagero nunca é positivo, né? Não, nem dos lados. Estou me alimentando bem, mas não consigo emagrecer. Quais são as dicas de exercício para praticar em casa? Então, olha, eu, na verdade, eu tenho mestrado e doutorado em educação física, mas eu não sou educadora física, né? Então, eu sou nutricionista. O exercício específico, eu acho que não caberia eu responder essa pergunta, porque eu acho que não é da minha área. Porém, eu acho que o principal exercício que você pode fazer tem que ser muito parecido com aquilo que você fazia. Então, como eu digo, né, a academia não está aberta, mas tem muitos profissionais de educação física que têm feito exercício funcional. Se você tem um professor lá da academia, eu tenho certeza que tem muitas academias colocando isso em mídias sociais, colocando alguns treinos que você possa fazer. Você pode entrar em contato com esse professor e pedir um auxílio para ele, eu acho que isso é importante, mas tem que ser muito próximo daqueles exercícios que você já fazia. E se você não fazia, não comece com todos, comece com um leve ou algo que você acredita que você vá conseguir fazer de uma forma para não prejudicar, porque tem gente que inclusive está fazendo mais do que deveria ou do que faria normalmente, e aí a pessoa se lesiona, aí fica lá com dor no ombro, ou fica lá com dor nas costas, fica com medo de ir no hospital, porque no hospital tem muita chance de contrair algum tipo de doença, né? Então a pessoa não pode fazer mais do que o seu próprio limite do corpo. Alguns têm um limite maior, outros um limite menor. Aí vai depender muito do que a pessoa já fazia anteriormente. Mas a gente não pode aproveitar esse momento para mudar completamente a rotina. Tem gente que mudou bastante, mas tentar ficar próximo, algumas coisas pelo menos próximo do que você já fazia, para o corpo não sentir tanta falta, porque ele sente falta das coisas e sente falta da rotina que você tinha anteriormente.
Obrigada, foi ótima a resposta. Tem mais uma aqui, a última que eu recebi. Se alguém tiver mais alguma coisa e quiser enviar. Tenho a impressão de, na maioria das refeições, não sentir saciedade, independente do alimento. Isso é normal? Tem alguma dica nesse sentido? Então, essa pergunta que acho que eu me referi quando eu estava falando lá do 5º passo, dos 10 passos. A gente tem uma grande dificuldade, isso eu digo a gente, digo população em geral, de entender quando eu estou, né, com essa vulgar da palavra entupido, quando não cabe mais, quando eu estou cheio demais e quando eu estou saciado. Saciado é aquele momento que eu paro a refeição e falo, nossa, acho que eu pararia por aqui. Mas ainda tem alguma coisa no meu prato, não vou até o final, né? Aí eu vou ficar cheio. O saciado, ele tem relação, e isso é uma descoberta que as pessoas têm que fazer, cada um consigo mesmo. O saciado, ele começa primeiro na atenção plena do prato, então olhar a refeição, né? Cortar o alimento, colocar na boca, mastigar, sentir aquele alimento, essa digestão do alimento, a mastigação. Isso é um primeiro ponto para a gente sentir saciado, porque quem come rápido não dá tempo para o cérebro associar, né? Então a gente fica mais cheio mais rápido, menos saciado. Né? Então sentir o alimento, sentir o prazer daquele alimento, comer com mais atenção e ao mesmo tempo essa saciedade ela pode vir independente do alimento, mas a gente aumenta a saciedade quando a gente come alimentos mais al dentes, que são alimentos mais durinhos, né? Então, em vez de eu fazer aquela cenoura quase molinha que vira um purê, eu faço ela um pouquinho mais durinha, porque mastigar aumenta a saciedade. Então, tem uma grande diferença, por exemplo, de a gente comer um prato de arroz e feijão e um prato de macarrão. A quantidade calórica pode ser exatamente a mesma, mas se eu comer um arroz integral, um feijão que tem a casquinha ali, que tem fibra, e um prato de macarrão que não é integral, se eu comer o prato de macarrão, eu vou ter fome mais rápido do que o arroz e feijão. Por quê? Porque ele tem mais fibra, ele tá mais durinho, eu preciso mastigar mais do que um prato de macarrão, por exemplo. E muito disso se utiliza nos fast foods. Né? Então, aqueles lanches, drive-thrus e tudo mais, ou mesmo na compra do lanche, eles são muito molinhos, a carne é molinha, você não precisa mastigar para que você compre mais e não se sinta saciado ou sinta fome mais rápido. Então, uma das dicas é tudo sempre mais durinho. Na hora que vai comer uma fruta, em vez de comer uma goiaba madurinha, uma banana, compra uma maçã, uma pera, uma goiaba mais durinha. A mastigação melhora muito a saciedade. Mas aí o alimento, um alimento, né, como um molhinho de tomate e um alimento tomate, eles são o mesmo alimento, mas consumir um alimento mais fresco e mais in natura ali, ele vai dar mais saciedade do que um alimento já cozidinho. Isso eu acho que pode ser uma dica bacana. Beber bastante água e prestar bastante atenção ao comer o alimento. Isso ajuda muito na saciedade. A água tá em todas, né? Em todas. A queridinha. Mas muito boa essa dica de mastigar bem, né? A mastigação ajudar na saciedade, importante. Ajuda muito isso. Não recebemos mais nenhuma pergunta. Não sei, Soraya, você tem uma pergunta por aí? Acho que foram essas somente. Vou até olhar aqui meu e-mail a última vez, mas... Não, foram essas perguntas mesmo. A gente fez Muito obrigada, Vivian, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Aqui no chat tem vários feedbacks, várias mensagens positivas, que as dicas são ótimas. Acho que foi realmente um sucesso. Várias pessoas dando parabéns, então... Ai, que bom, pessoal, que bom. Obrigada. Dois recadinhos que eu tenho para dar, né? Essa palestra do Conexões foi a 25ª edição do Conexões, que nem eu comentei no início. Ela foi em parceria com a área de Relações Institucionais, porque hoje, dia 14 de abril, é aniversário do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. O PAT hoje faz 44 anos. Então, nada melhor do que falar sobre alimentação no dia do aniversário do Programa de Alimentação ao Trabalhador. E a Vivian, ela é nutricionista do nosso programa Viver Bem.
que tem um programa de palestras para os nossos clientes. Então, se alguém quiser levar essa palestra para clientes também, conversa com a Soraya Batista, que ela pode ver data e também explicar quais são as regras para que o cliente tenha essa palestra. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos. Eu respondi aqui algumas mensagens no chat, então a gente vai falar com essas pessoas daqui a pouco. Muito obrigada novamente, muito obrigada ao William, a Soraya, a Camila, a Eliane, a Dani, são 2 Danis na área, pela parceria de sempre, não é a primeira palestra em parceria e elas estão cada vez melhores, com bons feedbacks. Obrigada a todos, até uma próxima Conexões. Tchau, até, tchau, pessoal, obrigada. Obrigada a todo mundo que me ajudou aqui também nesses testes, que bom, deu tudo certo aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. E aproveitem as dicas e levem para casa, hein? Levem para a vida, isso é importante. Pela quantidade de comentário aqui, o pessoal vai já baixar a palestra, a apresentação para usar. Ai, vamos que legal. Ver se a gente faz umas congeladas. Bacana, então. Obrigada, viu? Para quem não almoçou, bom almoço aí. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.